Trazer para cá um convidado. A gente vai receber agora o presidente da Embratur, que também é político, ex-deputado pelo Rio de Janeiro. Marcelo Freixo está conosco. Freixo, bem-vindo. Boa tarde. Bom, e essa falta de transparência? A Defensoria Pública está agindo? Você tem acompanhado os trabalhos aí no Rio de Janeiro? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Sakamoto, amigo, querido, Dani, Carla, prazer estar aqui com vocês. É um momento muito triste da história do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma história longa. Eu estava lembrando, Sakamoto, que a gente tem, pelo menos, desde o século passado, chacinas que entraram para a história da cidade, né? Eu acompanhei a chacina Jacari, Candelária, Vigário Geral. De lá para cá, quantas chacinas nós tivemos e o que isso mudou no Rio de Janeiro? O que isso acrescentou no Rio de Janeiro no que diz respeito a uma política de segurança pública com resultados diferentes, né? Por um lado, existe um cansaço, um esgotamento muito profundo da sociedade que a gente precisa levar em conta e falar sobre isso, né? Esse poder do tráfico e da milícia são muito tirânicos, né? E principalmente nos lugares onde estão estabelecidos, eles geram um desespero completo para essa população, um nível de exploração, de extorsão, de desrespeito permanente, né? Agora, é muito grave o Estado se aproveitar disso para não promover o papel que cabe ao Estado, ao poder público e disputar essa barbárie, né? E, no fundo, ser capaz de... E a gente sabe, né, que se joga para um apelo de senso comum, né? Imediatamente aparecem pesquisas e aí o fato dessas pessoas terem sido executadas ou não, eu lembro dos chamados autos de resistência, Sakamoto, que a gente já conversou tanto sobre isso ao longo da vida, né? E, na verdade, se você afirma que a pessoa era um criminoso, se abre mão de qualquer outra questão constitucional, né, jurídica, e acabou o debate, né? Então, não existe mais execução penal, não existe mais execução sumária se aquela pessoa tiver algum envolvimento com crime ou se provavelmente tiver envolvimento com crime. Então, a gente está falando de um Rio de Janeiro que caminhou para um lugar muito sério, muito delicado, no que diz respeito à segurança pública e vítima de um processo político muito danoso. E, é claro, não há nenhum interesse em transparência, não há nenhum interesse em parceria, não há nenhum interesse, no fundo, de combater crime organizado. Porque o crime organizado, evidentemente, para se combater, tem que ir no lucro, tem que ir de fato, em quem organiza o crime, quem se beneficia do crime, né? E não nessa ponta tão frágil que é cada comunidade do Rio. Sakamoto. Freixo, boa tarde, obrigado aqui pela presença aqui no All News, né? Bem, como você tem experiência, você quando estava na Alerj, você presidiu a CPI das milícias, né? E também teve toda a investigação sobre o tráfico de armas no Rio de Janeiro. A gente tem discutido muito nessa semana, depois do caso, numa comparação entre o caso do Rio de Janeiro e o caso da Carbono Oculto em São Paulo, em que houve uma ação forte de inteligência, não que não exista o crime organizado em São Paulo, não que o PCC também já não domine tudo no meu estado, né? Mas houve um trabalho de inteligência muito forte, contando com a Polícia de São Paulo, contando com a Polícia Federal, para desmantelar o financiamento do PCC. E aí eu queria saber que você fizesse uma comparação com relação, você que estudou a CPI das milícias, teve o combate ao tráfico de armas, como isso poderia ser feito no Rio de Janeiro para atacar o coração do Comando Vermelho? Vamos lá, Sakamoto, eu presidi a CPI das milícias e fui o relator da CPI do tráfico de armas e munições, né? E eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia por 10 anos, e a gente acompanhou muito de perto cada momento como esse, inclusive no próprio Complexo do Alemão, né? Não é a primeira vez que isso acontece na Serra da Misericórdia, né? Nesse lugar todo marcado por essa tragédia. Olha, Sakamoto, o carbono neutro, ela foi uma investigação importantíssima da Polícia Federal em São Paulo, mas com braços no Rio de Janeiro, no que diz respeito à refinaria de Manguinhos, né? E a gente sabe perfeitamente, na CPI das milícias, a CPI das milícias levou à prisão todos os líderes de milícia na época, foram 242 prisões. Então, todos, inclusive deputados e vereadores, você lembra bem. Né? Então, assim, realmente a cúpula da milícia foi presa. Qual é a grande questão do Rio de Janeiro? São duas. Primeiro que você tem que chegar em quem controla o capital do crime,
em quem controla a lucratividade do crime. E outra, a lucratividade do crime no Rio de Janeiro está muito associada ao domínio de território. Tanto é que em 2008, quando eu presidi a CPI das milícias, havia uma economia da milícia e uma outra economia do tráfico. Elas não se misturavam. Não tinha tráfico em área de milícia e não tinha extorsão de morador direta na área do tráfico. Hoje, em função da economia do crime, essas coisas se misturaram. Tem tráfico na milícia tem acordo com o tráfico, e há tráfico nas áreas de milícia, e todo lugar do tráfico tem controle de gatonete, que era uma exclusividade da milícia, tem controle do gás, tem controle de transporte alternativo, ou seja, todas as práticas econômicas da milícia foram absorvidas pelo tráfico, o que mostra que nenhum desses crimes tem qualquer tipo de princípio, ou nada disso, é onde tem dinheiro, tem lucro, tem crime, e é assim que vai. Agora, seja por uma coisa ou por outra, você tem que saber quem está controlando isso, para onde está indo esse dinheiro, onde esse dinheiro está sendo lavado, qual é a lavagem do dinheiro. Porque esse dinheiro não está escondido numa favela. Esse dinheiro não está escondido em algum barracão, não está escondido numa mata de favela. Esse dinheiro está no mercado. Qual o mercado que está? Por onde ele está sendo lavado? Tem indícios muito fortes aqui de, por exemplo, combustível, né? Combustível, a gente sabe disso, posto de gasolina. Tem indícios fortíssimos de lavagem de dinheiro em setores que a Polícia Federal já tem investigação. Então, tem que aprofundar isso. O que o governo do Rio de Janeiro deveria fazer? Não é esperar uma intervenção, porque não cabe, né? O governo do Rio de Janeiro deveria procurar a Polícia Federal, procurar a inteligência do Exército, procurar a inteligência das Forças Armadas, isso sim, não uma ocupação militar, mas a inteligência das Forças Armadas e uma ação conjunta com as forças federais para ir no coração financeiro do crime. E, ao mesmo tempo, um planejamento de retomada de território, que sem isso, o domínio de território é essencial para o capital do crime no Rio de Janeiro, diferente de outros lugares. No Rio de Janeiro é domínio de território. Domínio de território não é entrar e matar. Domínio de território é planejar uma ocupação, e aí não pode cometer os mesmos erros das UPPs, né? Que não pode ser só um domínio militar, tem que ser um domínio social, de Estado presente. E tem que ter um planejamento, que as UPPs também não tiveram. Então, nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Eles trocaram todas essas possibilidades com a ideia de matar, contar corpos e fazer propaganda política, subir em caixão como se fosse palanque. É esse o jogo que está sendo colocado aqui no Rio hoje. Freixo, assim, né, diante desse cenário que você coloca e pensando na Embratur, na questão do turismo, né, eu inclusive ontem estava falando com algumas pessoas que estavam indo para o Rio e resolveram não ir diante dessa confusão. Como é que você vê esse cenário como um todo? Não essa operação que se tornou a mais letal da história do país, mas esse cenário como todo que você desenha e pensando no Rio de Janeiro como turismo e para o Brasil, você vê um impacto já direto em relação a isso, na imagem do Rio de Janeiro, na imagem do Brasil? Como é que dá para minimizar esse desgaste para essa área do turismo que você está à frente aí? Olha, Carla, é inevitável, né? Essa foi uma foto que circulou o mundo, né? Inevitável, essa é uma imagem. A gente com tanta imagem boa, né, para mostrar, e o governador do Rio de Janeiro consegue expor essa imagem, né? E na própria favela, inclusive a Embratur está produzindo agora, viu, gente? O 24 nós vamos lançar, né, no dia 24 nós vamos lançar na Mangueira um documentário feito pela Embratur, né, de uma série de ações culturais que acontecem nas favelas do Rio, lugares muito visitados por turistas, inclusive internacionais, né? Porque o que a gente tem que fazer, gente, é disputar esse território, é disputar essa juventude, é disputar essas vidas, é criar formas de se combater o tráfico, por um lado, dominando o território, por outro, combatendo o crime. Combater crime organizado é prioridade no Rio de Janeiro, claro que é. Tem que combater crime organizado, mas tem que criar alternativa para que essa juventude possa seguir um outro caminho que não o caminho do crime, como a imensa maioria dessa juventude já segue. A imensa maioria da juventude, mesmo a juventude pobre, preta, que mora na favela, não está no crime. É uma minoria que está. Vamos disputar essa juventude, vamos criar política para isso. Então, a gente tem imagens, a gente tem o que mostrar para o mundo inteiro muito positivo. Tanto é que a gente estava batendo todos os recordes de turismo. Nós chegamos a 7 milhões de turistas internacionais em 9 meses. Nunca chegou a 7 milhões em um ano, chegamos em 9 meses. Esse ano o Brasil teve um crescimento de visita internacional de 46% comparado ao ano passado. Foi o país que mais cresceu no mundo em termos de visitas internacionais, ou seja, uma imagem extremamente positiva. Então, é claro que tem impacto, ainda é cedo para eu conseguir dizer para você qual é o tamanho do impacto, nós não temos ainda ferramenta para medir isso, mas eu não tenho a menor dúvida, eu preciso ser honesto, né?
É claro que terá impacto, é claro que isso teve no mundo inteiro, isso circulou no mundo inteiro. A gente está medindo aqui se tem cancelamento, se não tem, por enquanto não, mas é claro, e está muito imediato, está muito recente, né, a gente está na mesma semana, tem 2 dias do episódio, então cedo para ter números e para ter qualquer análise, mas é claro que o impacto existe, o impacto é negativo e a gente vai precisar trabalhar muito para recuperar essa imagem e para construir a ideia, né, verdadeira de que o Rio de Janeiro não é isso, não se resume a isso e não é só isso. Então, enfim, é todo um trabalho de mais de 2 anos que a gente estava aqui construindo e que o governador consegue, por uma razão absolutamente eleitoreira e irresponsável, jogar tudo para baixo. Presidente, tudo bem? Dani Lima, obrigada pela entrevista. Eu queria explorar um pouco a questão do contágio, né, que há no Rio de Janeiro entre forças de segurança, crime organizado. Agora, o senhor estava falando, a gente tem a milícia, o tráfico e a narcomilícia, né, e a população meio espremida no meio de tudo isso. Qual é quais seriam, se a intervenção está descartada, a federalização da investigação nesse momento está descartada, que caminho se tem para poder fazer um combate efetivo ao crime organizado, uma vez que todos os indícios há décadas são de que ele só está se entranhando mais nas instituições do Rio de Janeiro? Vamos lá, Dani. Primeiro, muito bom te ver nesse time, prazer enorme estar falando com você. Olha, Dani, existem muitas possibilidades. O ideal era que o governo do estado tivesse a sensatez do próprio governo chamar o governo federal para uma ação planejada, conjunta. Não é pedir blindado emprestado como se fosse Uber, né? Porque blindado não é Uber. É fazer uma ação planejada, uma ação de combate ao crime organizado, com ocupação de território, com utilização de inteligência, com ação do que você pode fazer no primeiro, no segundo, no terceiro mês, com uma reformulação e contando também com o sistema penitenciário, que sempre tem que estar presente em qualquer análise de combate a crime organizado. Nada disso foi feito. A forma de se combater a milícia é completamente diferente da forma de se combater o tráfico, nós sabemos disso. São crimes que se aproximaram economicamente, mas têm natureza distintas. Uma nasce no cárcere, outra nasce dentro do palácio, outra nasce na política, uma tem muito envolvimento das forças de segurança, né? Então, a gente sabe que tem formas diferentes de combate, mas todas elas têm que ser combatidas e precisaria ser uma parceria. O governo federal tem o seu papel, mas ele não pode substituir as forças estaduais, porque o controle da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da administração penitenciária é um controle estadual. Né, estadual. Então, é evidente que teria que ser em parceria. Como não aparece essa opção, né, do governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro parece estar mais preocupado com a eleição do que com a população, cabe ao governo federal tomar as suas iniciativas. Então, a PEC da segurança é uma delas, né, o PL, né, anti-facção é uma delas. É importante fazer isso independente das motivações ou da ação do governo. Agora, a Polícia Federal, ela pode e deve e vai fazer, né, o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, como fez em São Paulo. Tem braços para isso, tem autonomia para isso. Então, evidentemente que cabe à Polícia Federal entrar com aquilo que lhe cabe constitucionalmente, né, no combate ao crime organizado do Rio de Janeiro. Não vai substituir o papel da polícia ostensiva, né, nem da Polícia Civil, mas vai cumprir o que cabe à Polícia Federal de investigação de crimes que são federais, e o crime organizado ele nunca é um crime só estadual. Então, sim, eu acho que o governo federal tem que atuar de forma muito contundente no crime organizado, agora com métodos, com forma e com uma responsabilidade muito diferente do que acontece no governo do Rio. Sakamoto. Desculpa, gente, estou demorando porque eu fico ligando e desligando o som aqui para não gerar nenhum problema, nenhum drama. Freixo, no Congresso Nacional está sendo discutido a aprovação de uma série de medidas. A Dani trouxe, né, o projeto das facções que foi encaminhado pelo governo federal para análise do Congresso. Existe uma discussão do projeto que já havia sido encaminhado pelo ministro Ricardo Lewandowski com relação a, na prática, operacionalizar na prática o Sistema Nacional de Segurança Pública. Mas o que a gente viu na primeira etapa de toda essa discussão foi que estados se sentiram bastante desconfortáveis de atuar de uma forma compartilhada em nível federal, com medo de que a Polícia Federal ou a União suplantasse o poder deles. Isso, claro, o que foi publicamente colocado, né? Aquilo que é impublicável a gente não fica sabendo, aquilo que os interesses envolvidos e tudo isso mais.
Você acha que passa no Congresso que a gente está hoje um sistema, é capaz de ser aprovado um sistema que de fato compartilhe informações, inteligência, em que as polícias atuem de forma compartilhada? Na Polícia Federal teve casos de atuação no Rio de Janeiro em que ações que também teve baixo nível de violência e alto nível de resultado, né? É possível isso ou essa coisa de alguns estados de se colocarem aqui não, né? Seja por motivo eleitoral, seja por motivo de poder, não vai rolar, que vai acabar bloqueando o processo? Olha, Sakamoto, vamos lá, vamos para o real e o ideal, né? Primeiro lembrar que foram muitas as ações da Polícia Federal. A apreensão de fuzil, por exemplo, se eu não me engano, nessa foram 93 ou 97 fuzis apreendidos, né? Na casa dos 90 fuzis apreendidos, foi a última notícia que eu li nessa chacina. A maior apuração, apuração de fuzis que nós temos é da Polícia Federal naquele comparsa do Rony Lessa, né? Que foram 117. Então, um número muito maior, né, de fuzis apreendidos com uma investigação sem nenhum tiro. Isso é possível. É claro. E a lei prevê que é possível ter confronto quando você vai enfrentar o crime organizado estabelecido em territórios. Isso é possível e tem previsão legal para isso. Não tem previsão legal para execução sumária. Isso não tem previsão legal. Mas para mortes em confronto, tem previsão legal para isso. Então é bom que a gente diga isso também. Todo crime tem que ser organizado. Quanto mais inteligência, melhor. Quanto mais inteligência, mais eficiência. A gente está falando isso não é para proteger bandido, não, isso não existe. A gente está falando isso por causa da população, que é vítima do crime e não pode ser vítima do Estado. Agora, esse Congresso Nacional, ele está muito comprometido, né, por uma ideia de se fazer da segurança uma pauta para ter vitória política. E não da pauta da segurança, a principal pauta para a vida real das pessoas, principalmente pessoas que vivem em território onde a Constituição de 38 não vale, que é o que acontece com uma parte considerável dos territórios do Rio de Janeiro. Agora, Sakamoto, é curioso, porque essas pessoas que estão dizendo que existe uma crise de segurança estão no poder desde 2018. Desde 2018. O governador do Rio de Janeiro, né, ele é reeleito. Ele está desde 2018 no poder. Então agora vem dizer que o governo federal não ajuda. E aí, tá bom, pode ajudar. Vamos aprovar a PEC da segurança? Aí o governo é contra a PEC da segurança. É contra o PL das facções. É contra o Congresso ter um avanço para que as polícias possam agir integradas. E aí constrói um discurso contra o governo federal. Então, assim, essa lógica eleitoreira, ela contamina muito, de forma muito ruim, né, qualquer avanço possível e necessário da segurança pública. O Sistema Único de Segurança Pública é uma necessidade. A integração das polícias é uma necessidade. A integração das inteligências, da informação, do dado, por uma ação preventiva é fundamental. Tudo isso é possível, mas você tem que superar uma divergência política que hoje no Brasil eu vejo com muita dificuldade de ser superada. Presidente, outra coisa também nessa esfera de Congresso Nacional, né? No Senado, ali, o presidente Davi Alcolumbre anunciou que na semana que vem deve ser instalada uma CPI aí também do combate a crime organizado. Qual que é a sua avaliação em relação à efetividade, à importância de uma CPI para esse tema, enfim, aquela máxima que a gente sempre fala aqui em Brasília, né? Não sabe como termina. O senhor acredita que a CPI pode ajudar em alguma coisa no avanço, enfim, de todos esses pontos que o senhor está falando, desde a integração ou de descobrir, enfim, outras formas de combate ao crime? O senhor acha que a CPI vai ser útil? Olha, a ideia do presidente Alcolumbre é uma ideia que a realidade impôs, né? É claro que o Congresso pode e deve fazer uma CPI do crime organizado. Eu adoraria ver uma CPI do crime. Quem sou eu para falar contra uma CPI que investiga crime organizado, tendo eu vivido algumas CPIs que enfrentaram o crime organizado, né? Eu vivi 3, pelo menos, CPIs intensamente, ou como presidente ou como relator. A CPI é uma ferramenta parlamentar decisiva que complementa o trabalho da polícia, que complementa o trabalho do Ministério Público e ajuda o Poder Judiciário. É um papel muito relevante que o parlamento pode dar no combate ao crime organizado, adaptando a nossa legislação a uma demanda necessária que tem que se fazer. Mas isso, assim, demanda que a gente tenha muita responsabilidade, né, minimamente republicana,
de cada deputado, de cada partido, que possa olhar para a segurança pública e conseguir tirar a segurança pública dessa disputa que hoje está colocada de forma eleitoral. Acho muito difícil na vida prática isso acontecer, né? Acho que a Dani conhece bem o Congresso Nacional e sabe que as pessoas já olham para essa CPI com a possibilidade de saber ou como destrói o governo ou como fortalece o governo. E, na verdade, não é o governo que tem que ser construído ou destruído, é a vida das pessoas que precisa ser preservada num crime que é um desafio hoje do mundo inteiro. O crime organizado hoje, ele é cada vez mais organizado, está cada vez mais estabelecido na economia, está cada vez mais entranhado na sociedade com amplo domínio de território quando se fala, por exemplo, de um lugar como o Rio de Janeiro. Deveria haver uma responsabilidade pública muito grande que não dependesse de o deputado ser de direita ou de esquerda. Mas eu sei que isso, eu estou falando quase que de Nárnia, né, aqui, e não do Congresso Nacional. É uma pena, mas acho que essa CPI, eu ainda vou guardar esperança para que ela cumpra esse papel. Se vai cumprir, vamos aguardar os dias. Vamos acompanhar. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, obrigado pela entrevista. Freixo, um abraço, uma boa tarde. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês. Valeu. Um abraço, obrigado.